Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria no meu coração, eu ofereço aos meus irmãos saudações de paz. Que Cristo Jesus alcance você, aonde você estiver neste momento, aonde você estiver assistindo este vídeo. Que a mão do Senhor alcance a sua vida com toda sorte de bênçãos. Como prometido, estamos aqui mais uma vez, mais um dia, em mais uma oportunidade, para compartilhar com vocês uma palavra bíblica revelada, a qual venha trazer fé e esperança ao seu coração. Para hoje, meus irmãos, o texto que o Senhor colocou em meu coração é no livro do Gênesis, capítulo de número 41 e o versículo de número 1. Antes de fazer menção desse texto que eu acabei de falar, eu peço a você, amigo, amiga, irmão em Cristo Jesus, que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos para as notificações e ajude este canal a crescer. Pois você, ajudando este canal a crescer, você vai estar ajudando pessoas e vidas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Pois o canal crescendo, o espaço de alcance para muitas pessoas vai ser maior. O canal crescendo, nós vamos conseguir expandir a geografia do canal para que alcance muitas outras vidas que estejam, assim como você, precisando dia após dia ouvir uma palavra de conforto, de fé e de esperança da parte de Deus. Amém? Gênesis 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vistas e magras de carne, e paravam junto às outras na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Meus amados, essa é uma das típicas passagens da Bíblia Sagrada que, ora, nós podemos falar que é uma das mais clássicas, uma das mais conhecidas e, por que não dizer, uma das mais populares dentre os amantes da palavra de Deus, os leitores assíduos da palavra do Senhor e entre aqueles que estão familiarizados com a vida do nosso irmão José. Nós sabemos que José, dado algum momento da sua vida, a vida dele estava envolvida em um enredo, e nesse enredo havia uma trama. E dentro desta trama estava envolvido mentira, inverdades, ciúmes, invejas, tentativas de assassinato. Tudo isso porque José resolveu sonhar os sonhos de Deus. E tudo isso porque o pai Jacó abençoou José com uma túnica. Todos nós sabemos que José, por causa disso, foi vendido aos ismaelitas, e dos ismaelitas ele chegou até o Egito. No Egito ele foi comprado por Potifar, passou todo aquele processo na casa de Potifar, sofreu na mão da sua esposa, foi caluniado, né? Foi exposto como alguém que estava atentando ao pudor da esposa de Faraó, parou dentro de um presídio, de um cárcere. Por 2 anos, só Deus sabe o que ele viveu, o que ele passou dentro daquele cárcere. Só que chegou uma hora em que Deus resolveu mudar o quadro de José.
Porque Deus entendeu que o tempo para o cumprimento do sonho, para o cumprimento da promessa, tinha chegado. E o que me chama a atenção é de como isso aconteceu. Tudo isso aconteceu através de um sonho. De um sonho que Faraó sonhou. Note que pelo sonho que Deus deu a José é que começou o processo. Agora, o sonho de Faraó é o que vai dar a concretização do propósito. Aqueles que começam com sonhos serão pelos sonhos que serão honrados. José sonhou e foi através de sonhos que Deus honrou a vida de José. Não despreze em momento algum a importância que tem um sonho. Não despreze a linguagem do sonho. Não despreze a essência que um sonho de Deus ele tem na nossa vida. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador dizendo que nós temos que sonhar e muito mais, nós temos que ousar sonhar, porque nós nunca iremos além dos nossos sonhos. Você nunca irá além daquilo que você pode sonhar. O sonho é o teto da sua vida. Você chega aonde você sonha chegar. Agora, Faraó vai ter um sonho. E o sonho de Faraó é o retrato tanto da vida de José como da nossa vida. Faraó sonhou que ele estava em um determinado lugar e, pelo que me parece, à beira de um rio, de um riacho. E Faraó disse que ele viu 7 vacas gordas, ele viu 7 vacas magras. Ele disse que as 7 vacas gordas eram consumidas, tragadas, devoradas pelas 7 vacas feias e magras. Ou seja, o resumo, o significado que estas vacas têm é que as 7 vacas gordas simbolizavam 7 anos de fartura que o Egito iria viver. E as vacas magras simbolizavam 7 anos de pobreza, de escassez e de miséria que a terra iria ser impactada. Quando eu disse que isso é o resumo da vida de José e da a nossa vida é o símbolo de 7 vacas gordas e de 7 vacas magras. Todos nós temos 2 distintas fases. Todos nós temos 2 distintos processos na vida. Todos nós temos 2 caminhos a trilhar. Todos nós temos 2 etapas na vida. Todos nós temos 2 fases a viver. A fase da vaca gorda e a fase da vaca magra. Eu entendo que as 7 vacas gordas fala de bênçãos. A linguagem, a expressão que as 7 vacas gordas trazem ao nosso coração é de que as 7 vacas gordas falam de bênçãos, épocas de vitória, tempos de conquistas da nossa vida. É aquele tempo que, enquanto nós estivermos desfrutando do período das 7 vacas gordas, nós estaremos rodeados de pessoas. Nossa casa estará cheia de amigos. Quando estivermos vivendo o tempo da vaca gorda, nós estaremos colecionando troféus de vitória nas estantes e nas plataformas da nossa vida. Quando nós estivermos vivendo o tempo de vaca gorda, nós estaremos gozando de plena saúde. Quando nós estivermos vivendo o tempo de vaca gorda, é sinal que o nosso ministério será profícuo, profundo e glorioso. É o tempo de dar resultados. É o tempo de dar frutos. É o tempo de frutificar. É o tempo de contar testemunhos. É o tempo de dar cultos de ação de graça. É o tempo que tudo estará dando certo e todos irão querer estar do nosso lado. Período das 7 vacas gordas
É o tempo de cumprimento de promessas, realizações de sonhos, concretização de planos e projetos. E quem não quer viver o tempo da vaca gorda? Quem não quer viver este período de bênção, este período de vitória, esse período de conquista? Não é verdade? Só que o sonho, ele traz uma verdade importante. O sonho, ele vem dizendo um princípio importante. O que nós vamos viver não é primeiro o tempo de vaca gorda. Muitas das vezes, para alcançarmos este ápice de vitória, essa fase tão extraordinária, esse momento tão glorioso na nossa vida, antes de partirmos para a fase das vacas gordas, às vezes Deus vai permitir nós vivemos os tempos de vaca magra. E é no tempo de vaca magra que o nosso caráter de cristão será revelado. É no tempo de vaca magra que será revelado aonde está o nosso coração. É no tempo de vaca magra que nós vamos realmente ter que exalar a essência de verdadeiros adoradores. Porque a verdadeira adoração, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela indifere, ela independe da fase, do momento ou de como foi o meu dia. Um verdadeiro adorador, ele adora, tanto em tempo de vaca gorda, como em tempo de vaca magra. O tempo de vaca magra é o oposto. É o paradoxo de tudo aquilo que nós vamos viver na fase da vaca gorda. Se na fase de vaca gorda estávamos rodeados de amigos, no tempo da vaca magra, nós nos encontraremos sozinhos, largados e abandonados. Porque muitas das vezes nesta vida, nós valemos aquilo que somos e muitas das vezes valemos aquilo que nós temos. Se no tempo de vaca gorda você gostava de saúde, você gozava de saúde, no tempo da vaca magra, as enfermidades aparecerão. Os diagnósticos que você não queria que se concretizassem vão aparecer. No tempo de vaca magra, portas irão fechar, janelas irão trancar. No tempo de vaca magra, meus irmãos, a tragédia vai acontecer. O infortúnio, as percas, as crises existenciais e pessoais irão bater na nossa porta. Vai parecer que Deus nos esqueceu. Vai parecer que o céu está fazendo silêncio. Vai parecer que o céu ficou de bronze. Tudo e todos irão nos convencer que vai parecer o fim da nossa vida. Então, já que todos nós temos o tempo de vaca magra e não tem como correr dela, não tem como fugir dela, porque faz parte do processo da vida, faz parte do processo da caminhada cristã, faz parte do processo de quem foi escolhido por Deus. O que nós temos que fazer é sobreviver e aguentar firme. E como é que a gente aguenta o tempo da vaca magra? Como é que a gente suporta a fase da vaca magra? Como a gente faz para sobreviver ao tempo da vaca magra? Sabe quem vai nos dar o conselho para como sobreviver? O próprio José. José olhou para Faraó e disse: o tempo de vaca magra vai chegar. A crise vai chegar no Egito. A escassez vai assolar a terra. Então faz o seguinte, Faraó: aproveita o tempo da vaca gorda. Levante celeiros e encha os seus celeiros. Este é o conselho, meus irmãos. Nós só vamos conseguir sobreviver ao tempo da vaca magra se nós enchermos os nossos celeiros. Como está o seu celeiro hoje? O celeiro da fé, o celeiro da oração, o celeiro da devoção, da piedade. Como é que está o celeiro do jejum, da consagração? Como é que está o celeiro da comunhão com Deus, da intimidade com o Espírito Santo? Como é que está o celeiro da leitura da palavra de Deus, do seu devocional? Como é que está o seu celeiro da adoração?
Nós só iremos suportar o processo. Nós só iremos aguentar a fase da vaca magra. Nós só iremos sobreviver a ela se nós resolvermos encher o nosso celeiro. Encha o seu celeiro a partir de hoje. Encha o seu celeiro de oração, de comunhão, de intimidade. Porque a vaca magra, o tempo dela é só um processo. É só uma fase. É só uma etapa. É só um período. E a própria Bíblia faz questão de temporalizar o tempo da vaca magra. É 7 anos. Sabe por quê? É a Bíblia dizendo que ela tem tempo para começar, mas tem tempo também para acabar. Mas nós só vamos sobreviver se nós enchermos o nosso celeiro. Que em nome de Jesus você se levante. Levante-se do pó e da cinza. Levante a sua cabeça. Encha o seu celeiro e sobreviva para contar o maior testemunho da sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.